Esta chamada está sendo gravada. Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos entrando nessa aula agora para falar sobre temas contemporâneos da administração pública, uma disciplina extensionista, né, que a gente vai falar, vai trabalhar essa perspectiva e, sobretudo, a gente entender como é que nós vamos pensar essa disciplina, né? Então, na verdade, é importante vocês estarem atentos, a gente já começou uma aula passada, né, sobre essa perspectiva, e agora vamos dar os nossos devidos encaminhamentos. Espero que todos estejam bem, com saúde, né, estejam aqueles que puderam descansar no carnaval, descansaram, aqueles que viajaram, aqueles que ficaram em casa, enfim. Mas vamos para a nossa aula, pessoal? Vamos que vamos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, né, vou compartilhar com vocês aqui, e aí, na medida que a gente vai falando, eu vou falar sobre a disciplina em si, tá? Então, vamos lá, vou abrir o PowerPoint aqui, e vocês vão acompanhar aí na tela de vocês. Bom, então, vocês estão vendo a disciplina aí, o slide, né? Essa é a questão que ele vai falar sobre temas contemporâneos. Deixa eu colocar ele aqui para ficar maior. Pronto, agora ficou bom. Então, ele ficou bom. Então, vamos lá. Aquele slide básico, aí a gente começa. Curso Bacharel em Administração Pública, UAB, o professor Sérgio Roberto. Bom, essa terceira aula, tá, ela remete à seguinte perspectiva da disciplina: temas contemporâneos da administração pública, uma disciplina extensionista. Qual é o tema da aula? Né? O tema da aula é o diagnóstico local e o planejamento das atividades extensionistas. Lá no cronograma de vocês, eu suprimi a palavra diagnóstico local, está lá planejamento das atividades extensionistas, mas ela está dentro dessa perspectiva do diagnóstico local. E o que seria, então, professor, esse diagnóstico local? Então, é o seguinte. Primeiro, quando a gente está falando em diagnosticar alguma coisa, a gente está falando em compreender, a gente fazer uma radiografia, né? Qualquer circunstância, se a gente fala o diagnóstico de uma doença, o diagnóstico de um problema, então você está falando em uma análise, tá? Então, quando vocês agora estão dentro dessa disciplina e a gente fala assim, o diagnóstico local e o planejamento da atividade extensionista, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma análise da realidade social do município ou do polo que vocês estão inseridos, tá? E aí vocês vão em grupo, lembrando que esse trabalho é em grupo, vocês vão construir ferramentas para a compreensão e o entendimento dessas necessidades, oportunidades, principalmente no que tange à administração pública, tá? E esse diagnóstico, ele vai ser o balizador, ou seja, ele vai orientar vocês como vocês vão construir o produto final. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá, devagar, respirou, vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês primeiro vão se reunir em grupo. Então, basicamente, se reúne em grupo. A partir disso, vocês vão ter algumas perguntas, problematizações sobre o que vocês vão fazer em termos de atividade extensionista, tá? Para isso, vocês têm que ter um objetivo. Então, qual que é o objetivo? O objetivo nada mais é do que identificar as necessidades, oportunidades relacionadas aos temas contemporâneos da administração pública. E aí, gente, a gente vai fazer o seguinte, começa-se a pensar o seguinte, como fazer esse diagnóstico, tá? Nada mais, nada menos que observando. Então, vocês vão observar. É aquilo que nós chamamos, de certa forma, na antropologia, de observação participante. Você vai relacionar um dos temas e dos conteúdos a essa análise diagnóstica. Então, devagar, calmo, de novo. Vocês vão
nada mais, nada menos do que observar. Vocês vão observar, pegar um caderninho, fazer anotações e problematizar, tá? Óbvio que vocês vão juntar, são vários elementos e, ao mesmo tempo, várias pessoas com perspectivas diferentes, mas vocês vão chegar a um consenso de qual será a perspectiva que vocês vão analisar. E daí, gente, tem alguns temas que nós estamos pontuando para que vocês abordem ao longo do trabalho de vocês extensionista. Por isso que a disciplina se chama Temas Contemporâneos da Administração Pública. Entre esses temas, nós temos cidadania e acesso a serviços públicos. Então, vocês vão pegar essa temática, colocar dentro de um determinado espaço. Eu já disse na aula passada, hospital, prefeitura, escola, creche, todos esses espaços, e vão verificar essa temática de cidadania e acesso aos serviços públicos e observar quais são as suas nuances, tá? Então, veja, esse é um dos temas. Outro tema que determinado grupo pode abordar é sobre os direitos humanos e a participação social, conectada, não se esqueçam nunca, conectada à administração pública. Mas por que tem que ser administração? Porque é o curso que vocês fazem, gente. Tá? Então, por isso que tem que ser conectada à administração pública. Então, nós estamos falando de direitos humanos, estamos falando de dignidade, e toda essa perspectiva dos direitos humanos. Aonde, professor, de novo, pode ser um serviço de ressocialização, né? Uma unidade de ressocialização de jovens e adolescentes, pode ser em um sistema prisional, tá? Cada município tem uma característica, às vezes no seu local não tem, mas em outros você tem um local que é um sistema prisional. Se lá existe uma perspectiva de direitos humanos e da participação, da reinserção social dessas pessoas, tá? Então, essa é uma outra temática. Então, cidadania, acesso a serviços públicos, direitos humanos e participação social. Um outro tema, diversidade, igualdade racial e inclusão social. A gente estudou muito dessas perspectivas dentro da sociologia organizacional. Então, essa é uma perspectiva que vocês podem trazer para dentro do projeto extensionista de vocês. Diversidade de gênero, tá? Essa questão das ações afirmativas, a questão da inclusão de pessoas com deficiência no espaço público, tudo isso pode ser abordado e observado e analisado dentro da perspectiva extensionista, do trabalho que vocês vão apresentar ao final. Tá? Lembrando que nas próximas aulas a gente vai trabalhar, por exemplo, o plano de trabalho, o que é, quais são os elementos e tudo. Tá? Não precisa ficar preocupado agora. Tá? Outra temática que pode ser abordada é sobre a sustentabilidade e a Agenda 2030 das ODS. Existem umas ODS que são preconizadas pela própria ONU, que lá tem várias ODS, que vocês podem pegar alguma. Tá? Então, a sustentabilidade é uma delas. Tá? E, por último, a temática que está muito em evidência no tempo atual é a inovação, tecnologia e transparência na gestão pública, o accountability. Lembram? A gente já estudou um pouco da accountability. Tá? Então, essa questão da transparência, a questão da inovação e tecnologia, também são aspectos que podem ser abordados por vocês dentro dessa perspectiva da inovação e da própria perspectiva do trabalho. Tá? Então, de novo, rapidamente, de forma sintética. Cidadania e acesso a serviços públicos, uma temática. Direitos humanos e participação social, outra temática. Diversidade, igualdade racial e inclusão social, outra temática. Sustentabilidade e Agenda 2030 ODS. E, por último, inovação, tecnologia e transparência na gestão pública. Professor, eu posso fazer duas dessas? Não. Faz uma. Faz uma e faz bem feito.
Não inventa moda, não, porque depois vai se complicar. Lembrando até que eu não posso nunca deixar de esquecer esse trabalho em grupo, tá? Então, vamos lá. Aí, como é que vocês podem fazer esse diagnóstico? Lembra que eu falei que o diagnóstico é uma radiografia? Vocês vão ter que buscar fontes, tá? Entre as fontes, vocês podem buscar dados do IBGE, do IPEA, do SEBRAE, sites da prefeitura, portal transparência do próprio município, planos e programas municipais. Não esqueçam, vocês estão fazendo um estudo in loco no município. Não adianta você querer fazer do estado inteiro. Não, faz no município, do polo onde você está. Tá? Outro aspecto é a observação da realidade local. Como funcionam esses serviços públicos de, por exemplo, acoplados à ideia da sustentabilidade? Como é que eles fazem? Outro exemplo, como é que são feitos os programas de inserção e inclusão de pessoas com deficiência nos serviços públicos? Tá? São exemplos que tá vindo aqui. Tá? A população tem acesso adequado a esses serviços públicos? Então, são perguntas que vocês começam a formular e buscar respostas que vão ajudar vocês nesse diagnóstico. Existem ações de inclusão, sustentabilidade, inovação, dentro daquele exemplo que eu dei? Se existe, não existe, dificuldades, tá? E aí, obviamente, vocês vão ter que fazer uma escuta, um questionário, tá? Uma escuta da comunidade quando possível, tá? Às vezes não é possível, às vezes são informações sigilosas, mas se não o forem, vocês vão procurar essas informações. Como? Conversas informais com moradores ou lideranças, relatos de experiências vivenciadas até por vocês, questionários simples e formulários digitais. Isso vai dar uma bagagem para vocês e municiá-los para que vocês possam fazer todo esse processo de entendimento, tá, gente? Então, é importante vocês entenderem isso tudo. Então, vamos lá. Ainda dentro dessa perspectiva de diagnóstico, vocês têm que ter algumas questões orientadoras, tá? Use isso como apoio. Primeiro, quais são os principais problemas ou desafios sociais do município? Principais problemas no que tange à questão, vamos lembrar isso, tá? No que tange à questão da temática que você escolher, que o seu grupo escolher. A população participa das decisões públicas como? Como que a população participa? Existe uma chamada pública, existe um chamamento coletivo para as pessoas decidirem, existe uma plenária, existe alguma forma de participação da comunidade? Como? Há situações de desigualdade ou exclusão social visível nesse aspecto que vocês podem estar pesquisando? O município desenvolve ações relacionadas à sustentabilidade? Aqui são perguntas que são genéricas, tá, gente? Pode, no caso de cada um, vai se aplicar de acordo com o objeto que você está estudando. A tecnologia é utilizada para facilitar o acesso aos serviços públicos? Então, eu peguei um pouco daqueles tópicos e formulei algumas perguntas. Professor, eu posso formular outras? Deve. Você deve formular outras, tá? Não se restrinja somente a essas que eu fiz, tá? Você vai... Isso aqui são balizadores. E aí, gente, como é que vocês vão apresentar esse diagnóstico? Bom, vocês vão apresentar em forma textual, tá? Vocês vão identificar o município, o polo, vocês vão fazer a descrição da realidade observada, observamos isso e isso, vocês vão pegar o tema que ela está vinculada, vocês vão pegar os principais problemas, desafios e oportunidades, né? Porque, às vezes, já há uma política dentro desse processo de socialização das perspectivas públicas. Às vezes já está sendo implementado. Então, vocês vão apresentar também, né? E, ao mesmo tempo, vocês vão fazer as considerações finais e a sua percepção sobre a importância do diagnóstico. Foi bom, foi interessante, etc. Tá? Esses instrumentos vão auxiliá-los na construção do plano de trabalho. Professor, então deixa eu entender uma coisa. Eu vou ter que entregar o diagnóstico? Não. Ele é um elemento que compõe o plano de trabalho. Repito, ele é um elemento que compõe o plano de trabalho.
Lá na frente, só lembrando vocês vão ter um momento que vai ser um fórum. Aí lá no fórum, que é respondido, são os únicos 2 momentos, tá, gente? Que vocês vão responder individualmente. Provavelmente eu faço uma pergunta ligada ao plano de trabalho ou diagnóstico. É a hora que vocês respondem. No caso contrário, vocês não me entregam. Ele é elemento compositor, ele compõe essa parte do plano de trabalho que vocês vão fazer, tá? Para que isso sirva lá na frente. E aí, qual, então, é a importância desse diagnóstico? Bom, ele vai ser, como eu falava no início da aula, um balizador e, ao mesmo tempo, ele vai ser um sustentáculo, tá, na elaboração do plano de trabalho de vocês. Professor, e como é que é esse plano de trabalho? Calma, isso é na próxima aula. A gente vai falar do plano de trabalho, eu vou mostrar como é que vai ser feito. Tem um template, tá, que é um template que vai ser lá as informações preenchidas, tá? Então, esse diagnóstico é o balizador e o sustentáculo. Também ele vai ajudar na qualificação do plano de trabalho de vocês. Lembre-se que vocês terão um momento que virão qualificar, né, esse plano de trabalho, que aí é uma nota de vocês. Então, só resgatando o que a gente já até falou na aula, vocês têm 0,5 de fórum, 0,5 de fórum, são 2 fóruns, dá 1 ponto, e depois as notas são qualificação do plano de trabalho, entrega do plano de trabalho, tá? E no final, lá no final, vocês vão ter o relatório final do trabalho todo produzido ao longo dessa disciplina extensionista. Gente, eu botei uma frasezinha aqui, ó. Leve essa parte muito a sério, tá? Leve muito a sério. Quanto melhor o diagnóstico, mais significativo será a ação extensionista. E aí, essa ação extensionista, ela está conectada a uma ação com a comunidade, tá? Ela não é uma disciplina propriamente teórica, ela é uma disciplina com um escopo teórico, mas com uma ação prática na comunidade, tá? Então, vocês têm que sempre lembrar isso. Ela tem um escopo teórico? Tem, porque vocês vão ter que ter um embasamento teórico para falar sobre cidadania, sobre inclusão, sobre sustentabilidade, mas o foco o primeiro dessa disciplina é o engajamento da comunidade e de vocês nesses espaços. Por isso que ela é uma disciplina extensionista. De forma muito objetiva, é isso que a gente vai falar hoje sobre essa questão, tá? Então, esse material vai estar disponível para vocês lá na rota, tá? Então, lembrando sempre que a gente tem essa disciplina, né? Uma disciplina basicamente teórica, mas também uma disciplina prática, tá? Ela é uma disciplina bem prática. Deixa eu fechar aqui, parar a apresentação. Então, vocês têm uma disciplina muito mais prática do que propriamente teórica. Espero que todos estejam atentos e atentas, lembrando que é um trabalho em grupo, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, com saúde, se organizem. Quaisquer dúvidas, o tutor EAD, o professor Sérgio Roberto, a coordenadora estão à disposição. Valeu, galera. Fiquem bem. Até a próxima aula. Valeu. Vou parar de gravar aqui, tá? Vou parar de gravar agora. Mas qualquer coisa, como eu disse, nós estamos à disposição. Valeu.